sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Elas no Comando, aqui no Esporte na Conversa, Elas é quem domina. E no segundo episódio vamos fazer um especial reparo, falando muito futebol e tudo que rolava nos bastidores na época de Zé Augusto e seu boneco. Fiquem ligados porque a resenha de hoje promete. Olha, para esse episódio especial, a gente convidou esses dois craques para conversar com a gente. Tem muito reparo aí no seu currículo, né? Dois grandes ídolos que fizeram história no futebol paraense e que com certeza são muito aclamados até hoje pelas duas torcidas, de Remo e de Paysandu, né, Laura? Com certeza. De um lado, o negócio não tá muito bom. Do outro, eu acho que o seu boneco tá mais feliz. Mas semana de Círio, semana de reparo, a gente tem muita coisa para falar, essa ligação aí entre o futebol, a fé. E com certeza eu acho que tem muito a ver aqui entre esses dois para a gente conversar. Antes de a gente conversar com o seu boneco e com o Zé Augusto, a gente pode fazer assim um apanhado do histórico deles, né? O Zé Augusto, pelo lado bicolor, hoje vai defender o Papão aqui, foi escolhido 7 vezes, o sétimo maior artilheiro, na verdade, da história do Papão, né? Jogou nos tempos áureos da história bicolor ali nos anos 2000, aqueles 3 anos que fazem parte da memória da história bicolor, né? 2001, 2002, 2003, tempo de glória do Paysandu, e também é considerado um verdadeiro amuleto bicolor. Essa é um pouquinho da história do Zé. E o seu boneco lá? Ele estava no tabu dos 33, né? Ali na década de 90, brilhou com a camisa azulina e estava aí nesse feito azulino. Então eu acho que é muito interessante, tem assim coisas de bastidores e também curiosidades para contar pra gente. O Zé também estava no Copa dos Campeões. Copa dos Campeões, Série B, Copa Norte, Libertadores. Olha aí, então, gente, vamos parar de falar e deixar eles contarem as próprias histórias, né, Camila? Exatamente. Mas vamos começar do começo, né, Lau? Eu queria que o Zé e o Aguinaldo falassem um pouquinho desse início da história deles. Vamos começar aqui com o Zé, que está do meu lado. A tua história no futebol profissional paraense começou ali em 96, 96. né? No Pedreira, que era um time... Pedreira de Mosqueiro. Conta pra gente essa história. Olha, na verdade eu morava no Itinga, né? E nunca tinha jogado futebol profissional. Só amador e semiprofissional, né? Até porque a gente... Para jogar em Açailândia, eu recebia alguma coisa para jogar. E né, num campeonato que eu disputei lá, tinha um amigo meu que jogava, né, no Pedreira e me convidaram para fazer um teste no Pedreira. E aí eu, né, era garoto ainda, novo. 19 anos, né? Eu tinha nessa faixa, novo ainda. Aí cheguei e vim fazer o teste, né? Porque eu, tipo assim, na minha vida eu queria, né, ser atleta, mas nunca imaginei que eu fosse ser profissional, né? E aí eu fiz o teste no Pedreira, passei, disputei só o Campeonato Paraense pelo Pedreira. E aí no jogo na Curuzu, né, contra o Sport Belém, eu fiz 2 gols. E aí fui convidado, né, a assinar o primeiro contrato pelo Paysandu. Então a minha história de início, né, foi no Pedreira e aí depois Paysandu e passei em algumas outras equipes, né, como a Tuna também. Passei no São Raimundo de Santarém em 2000, fui emprestado. E aí quando eu voltei, né, depois do São Raimundo aí já não saí mais. Certo. Agora eu quero saber de ti, Aguinaldo, como foi a tua chegada assim, no Clube do Remo? Né? Porque o que a gente sabe, o que a gente estudou, tu passaste por Remo e por Paysandu. Mas a gente sabe que esses atletas que vêm para Remo e Paysandu passam, como o Zé acabou de dizer, passou pelo São Raimundo, pela Tuna. Tu tivesse essa passagem pela Tuna? Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite, pelo apoio de vocês. Elas no comando. Obrigado mais uma vez, Zé Augusto, porque é uma parceria de mais de 30 anos que nós jogamos contra, jogamos juntos, a favor, né? a favor, e hoje
tudo que é evento, podcast, televisão, propaganda, nós sempre estamos juntos. Que é uma marca registrada que ninguém apaga. O que eu, Aguinaldo Seu Boneco, o que Zé Augusto construiu aqui nessa terra, ninguém destrói, ninguém apaga. E eu fico muito feliz. A minha chegada aqui foi em 91. Eu fui trocado pelo Chico Montealegre. Chico Montealegre era um dos ídolos do Clube do Remo. Eu estava em Recife, no Esporte Clube Recife. Eu tinha acabado de ser campeão brasileiro da Série B, com acesso à Série A. Foi quando apareceu esse interesse do esporte no Chico e do Remo no Aguinaldo. Quer dizer, as coisas só andariam se houvesse interesse de ambas as partes. E houve o interesse dessa negociação. Naquela época não era tão milionária como é hoje em dia o futebol, né, Zé? E eu fui para casa, já era casado, fui para casa, pensei e repensei que eu morava na Boa Viagem, de frente para a praia. Eu morava na Boa Viagem. Morava mal, hein? Eu morava... Mas eu fui, pensei, repensei, cheguei em casa, eu tomei a decisão. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, foi vir para Belém do Pará. Aqui eu aprendi a amar, aqui eu aprendi a respeitar. Eu cheguei em 91, já fui tricampeão com Arthur, com Alencar, Lamartine, Luciano Viana, Belterra, o goleiro Xuxa. Você não lembra que você é jovem ainda, mas o Zé Augusto lembra do Xuxa, goleiro? Não, eu lembro, mas já depois, né? Depois em ele e outros times. Até porque eu cheguei aqui, Aguinaldo, já em 96, né? Então foi uma das melhores coisas que aconteceu. Eu fui tricampeão, depois do Paysandu quebrou o tri, foi campeão em 92, com o gol do Mendonça do meio de campo. E aí então começou o famoso tabu. Famoso para o torcedor, porque a gente leva isso naturalmente. O que fica nesse legado é o que nós construímos e que até hoje o torcedor tem esse carinho por nós. E nesse meio já fui treinador, jogador, envolveu tantas coisas. E diretor, né? Tudo. E para ser mais contundente, o respeito que eu tenho pelo Paysandu, eu encerrei a minha carreira no Paysandu em 98. Campeão jogando com o Zé. Foi. Fomos campeão invicto. Fomos campeão invicto. Então, quer dizer, é algo que hoje no futebol não acontece mais. Eu fui em 97 treinador e jogador. Eu jogava, eu substituía, fiz gol, e o tabu não foi quebrado. Tá entendendo? Então são coisas que hoje no futebol não acontece nada, mas o torcedor, aquele amante do futebol, não esquece. o que nós construímos. Isso é grandioso, isso é maravilhoso em nossas vidas. Eu acho que esse é o maior legado que tem para vocês dois, né? Esse reconhecimento dos torcedores com vocês. Eu digo isso porque o Zé frequenta todos os jogos, né? Todos os jogos que tu estás ali na Curuzu, seja no Mangueirão, a gente sempre te encontra e tu sempre atende aos torcedores e tem, né, aquele respeito. Até porque, né, o torcedor, ele não vem pedir uma foto, né, só por pedir. Ele tem, né, ali tem algo de carinho, né, é o respeito. E aí, quando você tem esse respeito, você tem que, né, saber, né, retribuir esse carinho, porque não é todo mundo que tem essa oportunidade, né, que a gente tem de estar sendo reconhecido. Até porque o Aguinaldo já tem, acho que, quantos anos que parou, Aguinaldo? 25 anos. Eu tenho menos, porque eu parei em 2012, né? Mas já tem um bom tempo. E quando você não tem história, não tem o carinho das pessoas, você é esquecido rapidamente. Sim, então, além de nos envolver, né, dentro do futebol, dentro do clube, né? Porque eu, mesmo parando de jogar futebol, eu ainda tenho, né? Eu me envolvo na base do Paysandu, né, na Papão TV também, que eu comento os jogos, né? Então, isso é importante, a gente tá no meio, porque o torcedor, ele precisa, né? Ele precisa de pessoas, de pessoas que realmente, né, gostam daqui da cidade,
gostam do clube, gostam da torcida, porque hoje você não vê, né, jogadores com esse carinho e que o torcedor chegue lá e reconheça, olha que esse cara está vestindo a camisa do Paysandu ou do Remo. Então, isso, para mim, eu vou levar para sempre, e o que eu puder fazer fora de campo para ajudar, né, o futebol paraense e ajudar o Paysandu, eu vou fazer. Perfeito, maravilha. Eu acho que isso diz muito do que é ser profissional, né? Porque tem o atleta de futebol e o profissional de futebol. Eu digo, Luana, em cima daquilo que o Zé falou e você falou, hoje o nosso futebol paraense está carente de grandes ídolos. Ele está sedento. A falta de grandes ídolos, jogadores que tenham comprometimento com os clubes, comprometimento com a cidade, hoje é muito passageiro. É 6 meses, é 1 ano, olhe lá e vai embora. E vai embora. O Zé ficou 9 ou 10 anos, 12, 13 anos no Paysandu. Não, 17 anos. E assim, Ginaldo, fora que hoje, né, tem muitos ídolos, né, fake, né? Feito em internet, né? Porque verdade, faz um gol, já é ídolo. Não, o ídolo, para mim, tem que fazer história, tem que ganhar títulos, tem que fazer o torcedor se emocionar. E hoje, qualquer atleta vira ídolo de internet, que eu falo que é o ídolo fake, que é feito de qualquer jeito, sem ganhar nada. É justamente isso que tu estás falando agora. A gente está tão carente de ídolo, como vocês falaram, que a camisa 33 do Remo, por exemplo, depois de Eduardo Ramos, nunca mais... E também não emplacou também. E teve que trocar. E do Paysandu, eu não lembro, de fato, quem foi o último ídolo do Paysandu. Acho que foi o Pikachu, né? Assim, que ganhou alguma coisa. Mas teve o Bergson também, que chegou a fazer... mas não ganhou título, né? Ninguém lembra. Fez gols, né? Assim, mas pra tu ver. Pra tu ver Faz só. tanto tempo que a gente não mas é como eu te falo, hoje a internet, ela dá essa oportunidade do cara ficar conhecido muito fácil. Joga 1, 2 jogos, já esse cara é fenômeno, né? E aí começa aquela coisa da internet que transforma, né? Além de transformar para o bem, às vezes transforma para o mal. Mas no caso do atleta, um gol já muitos falam, esse é o cara, né? Eu digo assim, Luane, assim, quem não lembra do próprio Zé, Robigol, Van Dijk, Sandro Goiano, esses são ídolos de verdade. Edil, Ageu, Lecheva, são ídolos, né? Rogerinho Gameleira, são ídolos, Rogério Belém, ídolos, né? De verdade. Ídolos que têm a cara do Paysandu, como o Zé falou, torcedor, atleta ídolo fake, tem um monte. O cara passa 6 meses, faz um gol, já a própria imprensa idolatra o atleta. Bota ele lá em cima. Mas é que eu te falo, a internet hoje é um equívoco muito grande. Essa voz, né, para fazer esse tipo de ídolo. Mas a gente sabe que não é só isso. E para quem entende mesmo de futebol, vocês que são do militam, meio, né, que sabem que não é assim, né? Mas para as pessoas que não estão ali na emoção, já viram, né, ídolos. Então a gente precisa ter ídolos de verdade, né? Falando ainda sobre essa questão de ídolos, bora falar da trajetória de vocês em Remo e Paysandu. Zé, foram 17 anos no Paysandu, onde o Zé conquistou 11 títulos. Foram 7 estaduais, uma Copa Norte, Copa dos Campeões, uma Série B. Também teve um torneio lá no Suriname, que Teve esse, não, mas esse não foi colocado não, né? Porque se tiver colocado esse, são 12 títulos, né? Seriam 12, né? Que só tem um atleta que tem 12 títulos no Paysandu, que é o Quarentinha, né? Quarentinha, era isso que eu ia te perguntar, né? Mas o Quarentinha não foi campeão brasileiro, eu fui, né? Já vai começar com a filmeira dele. Mas o Quarentinha tem uma estátua no mundo. Não, mas a gente fala isso, mas é sacanagem. Menosprezando ninguém, não. O Quarentinha é uma história atleta linda do século, né? Ele e o Beto. Foi um dos maiores jogadores da história do clube. E assim, mas aí a gente tem que, né, tem que defender o nosso lado também, né? Calma o teu coração, Zé. Porra. Porque depois do Quarentinha, né, tu vens ali com esses 11 ou 12 títulos, vamos ver aí
mais pra frente se vai ser reconhecido ou não esse torneio pela Foi no FIFA, Suriname, né? Suriname. Foi contra o Remo, a gente ganhou. Exatamente. Mas não tem estátua, mas tem a pintura dele lá. Então, Ninguém apaga. O que Ninguém ele construiu, ninguém apaga. A história dele está voltada ao torcedor. Quando se fala de Zé Augusto, é o Zé da Fiel, é o Zé da Garra, da raça. Não, Eu foram, digo pro Zé, né? já falei em outros lugares, em outros programas. O Zé foi craque? Não. O boneco foi craque? Também não. Mas a torcida nos ama pela raça, pela vontade, pela entrega, pelo amor Pelos gols. pelos gols também e por tudo aquilo que nós construímos dentro de campo e fora de campo, sabe? Nós temos um apego tão grande, o Zé pelo torcedor do Paysandu e eu pelo torcedor do Remo. Pode passar 10, 20, 30 anos, mas o torcedor nunca esquece daquele Zé no Mangueirão, na lama, arrastando, correndo, o boneco dando carrinho, fazendo gol de cabeça. Isso aí, Zé, esse legado, ninguém apaga, Zé. O que nós construímos, isso aí é emocionante. A gente não vai chorar aqui, Zé. Não, nem deve chorar, né? Porque são muitas alegrias, né? É verdade. E, tipo assim, foram muitos títulos, né? Paraense, campeão brasileiro, fazendo gol na final. Eu sou o 7º artilheiro da história do clube. Isso não é para qualquer um, né, Aguinaldo? É verdade. É o maior artilheiro do século XXI. Então, é uma história. E eu sou muito grato ao Paysandu, sou muito grato à torcida, né, ao futebol paraense por me dar essa oportunidade, né, de vivenciar isso, de participar da história dos maiores clubes, né, daqui do Pará, que é o Paysandu e Remo. Do norte, né? Do norte, porque, tipo assim, você quando joga em Remo ou joga em Paysandu, você participa da história dos dois, porque você está ali é um dos maiores confrontos, né, dentro de campo. Então, você está participando dessas histórias. Então, momentos bons, momentos às vezes que não são muito bons, mas ali é uma história que você vai construir. E muitos dos torcedores, eles lembram, não só do Paysandu, mas do Remo também. Muitas das vezes eu encontro, né, torcedores torcedores do Remo que me respeitam e falam, pô, Zé Augusto, tu não jogou no meu time e tal. Aí fala, pô, quando tu ia entrar, a gente cruzava o dedo porque tu ia ficar ali, né, perto da área e ia fazer o gol. Isso é a história, né, Aguinaldo? É a história. E como tem também os torcedores que falam do Aguinaldo, né? Que vira e mexe, ele ia lá com essa porra da cabeça dele, parece rapaz, de cabeça. Tu é doido, essa cabecinha pequena, pai, tu é doido. Fazia gol de cabeça. Rasga-mãe, mas não é rasga-mãe, né, velho? Desse tamanho, mas ia lá e fazia gol de cabeça. E isso é muito bacana quando chega alguém, né, Aguinaldo? E lembra essas histórias. Isso é demais, é muito gostoso quando você é encontrado e surge essas histórias. Tu falaste de artilharia e o Aguinaldo acabou de me passar uma folhinha aqui que ele está entre os 4 artilheiros dos últimos anos, de 85 a 21. Ele está ali, primeiro é o Dadinho, o Ageu Sabiá, o Edil e o 4º és tu. Então, assim, da atualidade, de fato, eu não sei, não busquei na literatura, não sei se tu buscaste, Camila. Mas eu queria que tu me falasse um pouquinho sobre essa tua relação nos jogos, eu queria que tu me contasse também, assim, uma curiosidade de um repá que tu participaste. Sim, um repá mais emocionante, um gol que tu tenha feito em repá, eu queria que tu deixasse essa história aqui pra gente e pros nossos... Pra galera que vai assistir. Todo repá é emocionante. Agora, tem uns que são mais do que outros. Assim, eu tive 6 títulos no clube, 6 títulos estaduais, o acesso à primeira divisão. Tanto é que a última vez que o Remo teve na primeira divisão da Série A, eu jogava. Então já se vão 30 e... Foi em 93, 92, já se vão 32 anos. 33 anos que o Remo não volta, que não joga uma Série A. E hoje esse ano ficou muito perto, está muito perto ainda, está em aberto ainda, né? Mas não tem nada garantido ainda. Tem muita lenha para queimar ainda, né? Mas foram vários jogos, vários repás. E eu digo assim,
quando mandaram para mim esses números de artilharia, eu nunca tive essa pretensão em ser artilheiro. Primeiro, eu era volante. Homem de contenção. Pois é, mas para um volante é muito, É né? muito. 40 e poucos gols. Para mim, é um motivo de muito orgulho. Eu já, como se fala hoje em dia, eu já pisava na área. Eu já gostava disso. E geralmente, desses 40 e poucos gols que eu fiz, oficiais, a maioria, 80%, 90%, era gol de cabeça. Por quê? As bolas que vinham do fundo, as bolas que vinham das laterais, eu sempre atacava a bola. É diferente de você esperar a bola ou você ir de encontro à bola. Tá entendendo? E isso aí me proporcionou o prazer de fazer gols. E aí eu fiz muitos gols assim, um momento atípico. Foi em 97, que o Remo não tinha treinador. Não sei se o Augusto jogou esse jogo. Jogou? Foi expulso até? Não, estava nesse jogo. Tava nesse jogo. Eu entrei no segundo tempo. O Remo perdeu uma Copa Norte no domingo e na quarta-feira era a final de um turno. O dirigente Hamilton Galberto me chamou no vestiário e falou assim: Aguinaldo, no jogo de quarta-feira, quem vai comandar vai ser você. E eu falei pro doutor Hamilton, doutor, eu tenho 27 anos, 28 na época. O senhor já quer encerrar minha carreira? Assim, briguei com ele assim. Eu tinha muita aproximação, né? Aí ele falou, não, porque você tem moral com a torcida, você tem moral com a imprensa, os jogadores te respeitam, e não tem como trazer um treinador para chegar na segunda ou na terça, para quarta-feira, só para dizer. Aí eu falei assim para ele, nunca vou me esquecer. Nós vamos concentrar no hotel, São Brás, vocês sabem qual é o hotel que o Remo gosta de concentrar. Nós vamos para lá, e eu falei assim para ele assim, quem vai mandar no time? Eu vou escalar? Ele falou assim, o time que você colocar em campo é o time ideal. Porque geralmente, antigamente, tinha esse negócio de diretor que ia escalar time, né, Zé? Acho que até hoje, né? Até hoje. Aí eu tive um professor que me ensinou muito o que é ser direito e honesto. Eu acho que no Brasil, se tiver 3 igual ele, é muito. Chama-se Givanildo Oliveira. Homem de caráter, aprendi muito com ele. É um cara muito sério, um cara muito honesto, da mesma linha de Hélio dos Anjos. Você que o Zé conhece ele, o Hélio também? Conheço. É o mesmo perfil. E aí eu falei assim, então eu vou na base e fui buscar um atleta chamado João Paulo. Ele é primo do Luiz Mário. Luiz Mário que jogou no Corinthians, Grêmio e tudo. O menino tinha 17 anos. Eu tirei o Flávio Goiano, que o Zé conhece muito bem, hoje trabalha na federação, que é meu amigo. Tirei o Flávio e botei o menino. O menino foi o melhor jogador, porque antigamente tinha preliminares. Sim. Antes dos jogos profissionais. E isso aí eu acho que é um erro muito grande não ter mais hoje, porque o atleta já acostuma, né? Acostuma naquele clima já, sabe? E aí eu sempre chegava mais cedo para olhar esses jogadores, para observar esses jogadores. Aspirante, né? Aspirante. Aí eu fui na base, busquei esse jogador, eu falei, ó, quarta-feira a camisa número 10 é sua. Aí ele falou, égua, Aguinaldo. Eu falei, só depende de você. Tudo que você está mostrando na base, nos juniores, antigamente não era sub-20, muda-se a nomenclatura, mas é a mesma coisa. Tá entendendo? Eu falei, quarta-feira, a número 10 é a tua. Só não vou te dar faixa de capitão, porque o capitão sou eu, tá? Eu falei assim, brincando com ele. Pra deixar ele bem à vontade, bem à vontade. E aí, o que aconteceu? Aos 35, 36 minutos do segundo tempo, Julinho fez 1-0 pro Paysandu. Treinador Nadi, sabe muito bem. Nadi, treinador, zagueiro do Paysandu. Até hoje trabalha no Paysandu, se eu não me engano. Trabalha na base. Na base. E aos 39 eu empatei de cabeça, Edil e Zé Raimundo. São coisas... Zé Raimundo é o que está na federação agora. Na CEL. São coisas, Luane, que hoje no futebol nunca mais vai acontecer. Porque hoje um staff de um clube profissional é 15, 20 pessoas, tem 3, 4 auxiliares. Naquela época não. Era só o treinador, o preparador físico, um auxiliar e só e mais nada. Quando tinha auxiliar. Então nós tínhamos outras funções. Nós éramos polivalentes. Nós fazíamos muitas coisas além de ser atleta, além de administrar vaidade, que você mexe com muitas cabeças, muita gente no ambiente, você que trabalhou sabe como é que é muita gente vaidoso, é muito, um quer ser mais estrela do que o outro, e eu como capitão, eu sempre soube gerir isso aí, administrar esse tipo de ego, tipo de vaidade, e graças a Deus nós conseguimos ganhar o jogo,
Mas no jogo subsequente, o Paysandu ganhou de 2-0 E quebrou o tabu. e quebrou o tabu. Tá entendendo? Então, são coisas que aconteceram na minha época, na década de 90 especialmente, são coisas que até hoje as pessoas lembram e relembram daquilo que nós construímos. Tá entendendo? Porque foi uma história linda, nós não ganhamos dinheiro, mas nós ganhamos o know-how, o respeito das pessoas. E isso é muito gratificante. Eu digo e repito para vocês nesse podcast que eu sei que a pujança, aonde vocês chegam, são coisas imensuráveis. Tudo que eu sou hoje nesse estado, eu devo a duas pessoas, a Deus e ao Remo. O que eu construí de amizade, de respeito pelas pessoas, de trabalho para a comunidade, é algo que me fez escolher o Pará para poder terminar os meus últimos dias de vida. Sabe? Aprendi, sabe? Eu nasci dia 12 de outubro, como eu te falei, meu aniversário é o dia do filho. Eu nasci dia 12 de outubro de 1967. Domingo eu completo 58 anos, o dia do filho. E eu vou estar lá, agradecendo a Deus, a Nossa Senhora, pela fé, pela proteção, por tudo aquilo que nós construímos juntos nesse estado lindo e maravilhoso que é o estado do Pará. Deu vontade de bater palma. Obrigado. Bate É palma. Bate palma. Isso, velho. Acho que esse, né, Camila, é o legado que eles deixam. E para mim é uma honra assim, escutar essas histórias, porque eu lembro que na minha época de torcedora, quando eu era moleca, que meu pai me levava pro Mangueirão na época, quando Bengola. eu ainda era bandola, assim, e eu via assim, poucos jornalistas naquela época, não tinha mulheres ainda. Não, é. E eu dizia, um dia eu estarei ali. Né? Então eu não sabia que eu estaria ali, estaria aqui, e que eu. Aqueles jogadores que eu via se tornariam-se amigos, colegas, pessoas que eu pudesse conversar, encontrar por aí, falar. E isso pra gente também, eu acredito que pra Camila também é muito interessante, né? Mas isso aí a gente tem que sonhar e tem que buscar, né? Exatamente. Quando eu jogava no Pedreira, eu assisti um repá. Assim, lá de Mosqueiro tinha muita gente que torcia, né? Remo e Paysandu. E eu fiquei assistindo o jogo na televisão e passou a imagem das duas torcidas, sabe? Aí aquele porra, aí eu coloquei veio na minha cabeça, né? Vendo a Geu, o Aguinaldo e tal, o pessoal, né? Os caras, aí eu falei assim, mano, um dia eu vou estar aí. Eu tava no Pedreira já, né? Eu falei, um dia eu vou estar aí. E, porra, e coloquei aquilo na minha cabeça e fui em busca. E aí, quando né, no primeiro jogo que eu fiz de repá, que veio aquela imagem na minha... Tu choraste. Veio a imagem, tipo assim, né? Fiquei emocionado. Sim. Porque foi uma coisa que eu... Buscou, né? Que eu vi lá atrás e vivi, né? Então, pô, é muito bacana quando tu, né, transforma sonhos em realidade, né? Eu acho que todo mundo tem uma história com repá, né? Eu acabei de contar. Não contei uma história de repá, mas eu contei assim quando eu assisti a jogo. Tu tens alguma história de repá, Camila? Porque eu acho que Remo e Paysandu. Não, tem um tempo assim Remo e Paysandu, tem Una, todos os times. Tem muita gente que o repá tá acontecendo nesse período de Sírio e é muito interessante porque mistura futebol com fé, religião, né? Lá em cima, outro tá lá embaixo, e sempre tem aquele torcedor que se pega com a Nazinha, né? Que é ali a nossa protetora, a nossa mãe, que a gente, quando tá em apuros, pede ali alguma coisa pra ela. E eu acho que sempre tem uma história interessante de repá, de Sírio. E domingo é dia, né? Domingo é dia. Torcida bicolor, inclusive. O Zé vai, né? Domingo, eu ainda não desisti. Eu sou daqueles que vai até o final. Tu não via os gols que eu fazia no último segundo aí? Pô, eu não vou desistir, né? Tá certo. Tá difícil, mas não tá, né, Zé? Mas não tem. No futebol, Aguinaldo, não existe o impossível, né? É assim, às vezes o cara não dá certo, mas você, enquanto tiver ali. Enquanto o aparelho estiver funcionando e respirando, né?
Depois Só falta puxar. acreditar. Para Deus nada é impossível. É verdade, né? Verdade. Faltam aí o quê? 7, 8 jogos, né? Acho que são 8 jogos. Não, 7 jogos, né? 7 jogos, 7. Só tem que ganhar 6. Só tem que ganhar 6. Quase não é impossível. Só isso. Se for da vontade dos jogadores, não será impossível, né? Acho que é muito isso que vocês estavam falando ainda agora, né? Esse amor, essa garra, essa raça que falta hoje em dia nessa geração de hoje, que tinha muito em vocês. Porque vocês são ídolos de épocas áureas, porque a gente fala tanto de história, né? Às vezes o torcedor tá brincando um com o outro, a rivalidade. Fala do passado, porque no passado foram feitos históricos com amor, com raça, não era só pelo dinheiro ou por status. É por isso que vocês são ídolos, né? E ninguém, as pessoas falam, vive de passado, quem vive de passado é museu. Mas se tu não consegue nada, né, lá atrás, né, se tu não tivesse ganhado 6 títulos, o Remo hoje não tinha título, não é verdade? Se eu não tivesse ganhado 12 títulos, a gente não tinha história. Então, a história, a história ela não tem que ser esquecida. Agora você que está aqui hoje tem que lutar para fazer a sua história, porque daqui a 10, 15 anos tu tem que estar contando a tua história, né? E aí se tu tá hoje, como está o Paysandu hoje, passando uma fase difícil, o que tu vai contar, né? Poxa, eu nada, zero. Não tenho o que falar, tu não vai lembrar. Eu caí. Não, pois é, mas quem que vai querer saber de derrota? Né? Inclusive, eu tô vendo aqui nas minhas lembranças, na data de hoje, faz 2 anos que o Paysandu chega com o acesso, né? Inclusive, eu fui na carreata, estava de plantão no jornal que eu trabalhava e eu fui na carreata. Então, assim, são momentos tão bacanas, memoráveis, né? E que hoje a gente vê o Paysandu nessa situação. É triste pra gente. Eu não queria, eu como imprensa particularmente, o fim o Paysandu cair. Porque, sabe, perde todo mundo. É verdade. Perde a gente como imprensa, perde o vendedor de churrasquinho ali, todo mundo perde. Né? Se a gente for, né, também... não pode também desistir de tudo, né? O Paysandu é gigante. A gente sabe que o Remo também tem uma torcida grande, né, é grandioso. E o clube, né, passa por essas fases. Agora tem que ver onde errou, né, para não cair, né? Não repetir. Porque é difícil tu chegar numa Série B. Porque o Remo já passou por isso, Fortaleza já passou por isso, Paysandu também já passou por isso, de ficar alguns anos numa Série C, que dificulta muito na questão financeira, de estrutura. Então, na hora que tem a oportunidade de fazer um time para disputar uma Série B, você tem que tentar errar o mínimo possível, porque quando você cai para uma série C, dificulta tudo. E para você voltar, é difícil. Porque hoje todo mundo está investindo, né, Aguinaldo? Todo mundo está investindo para ficar ou na Série B ou subir para a Série A e tentar não cair. Então, quando tem essa chance, tem que fazer de tudo para não cair no erro, porque, né, esse ano o Paysandu, né, teve algumas coisas que não funcionaram da melhor maneira possível. E aí agora está pagando o preço, né? Ainda não caiu, eu ainda acredito, mas tem bem mais difícil, né? Com toda a ruindade dos times que estão lá perto dele, mas está difícil porque não consegue vencer. E aí quando você não consegue vencer, fica mais difícil ainda. Mais difícil ainda, Zé, quando você não consegue vencer em casa, com seu estádio lotado, com essa torcida te apoiando, né? Que é o forte, né, dos clubes daqui, né? A gente fica triste quando você joga com o estádio lotado, como é Remo e Paysandu aqui, que tem as torcidas mais apaixonadas do Brasil e às vezes até do mundo, porque você vai assistir ontem, vendo o jogo do Botafogo, 1.006 pessoas assistindo um jogo decisivo, né? Isso do que colocam aqui, aí você tem que, né, aproveitar isso,
Eu adorava quando jogava na Curuzu. Hoje em dia, jogadores tem medo. Querem jogar no Mangueirão porque o campo é ruim. Que campo ruim? Ruim era no nosso tempo, que o campo era só lama. Vocês, pô. Não, eu tô falando, nosso tempo não era só lama. Aí tu jogava no Baenão, a lama dando no meio da canela. E aí hoje, reclamando de... Pô, Paysandu e Remo hoje tem estrutura de time de Série A, pô. É tudo ali certinho, comida na hora, treino na hora. Bons salários. A gente ia treinar lá em Santa Bárbara, na Libertadores. A gente ia treinar em Santa Bárbara, naqueles ônibus duros, que chegava lá com a bunda doendo pra caramba, daquele banco seco do coletivo. E hoje não, é ônibus climatizado. Tem CT, tem tudo. Aí a gente fica triste porque hoje é muito mimimi. Exatamente. Para você que está chegando agora, só lembrando que a gente está fazendo um episódio em homenagem ao Repá, recebendo 2 craques da história do futebol, Seu Boneco e Zé Augusto, nosso inesquecível terçado voador. Vamos entrar agora na história do Repá, já que a gente está aqui nesse programa especial sobre Repá. Eu queria perguntar para ti, Aguinaldo. Não tem como falar de Repá e falar de Remo sem falar do Tabu 33, né? Com certeza, quem está vendo o programa, torcedor do Remo, quer saber um pouquinho mais sobre isso. Conta pra gente, foram 33 jogos sem perder pro Paysandu. Como é que era naquela época jogar nesse time tão especial com esse Tabu? Na verdade, foram 18 vitórias e 15 empates, né? Que soma-se 33 jogos, né? Mas nós não tínhamos isso em mente. Esse Tabu... Cada jogo era uma história, né? Cada jogo era uma história. E foi acontecendo gradualmente. Nós não tínhamos esse rótulo no peito. Tanto é que você não vê ninguém daquela época desdenhar do Paysandu Esporte Clube. Tabu, fala 33, como o Paysandu fala. Fala o 7. O famoso 7. Tá entendendo? Eu não me bato com isso. De jeito nenhum. Isso é mais torcedor, né? É mais do torcedor. Jamais eu vou desmerecer uma instituição chamada Paysandu Esporte Clube. Apesar que eles têm um respeito por mim, porque eu tenho por eles também. Tá entendendo? Mas foi algo assim, naturalmente, que ninguém esperava que fosse acontecer. Como ninguém esperava que o Aguinaldo Seu Boneco, em 2004, eu como treinador do Clube do Remo, tivesse 14 jogos e 14 vitórias. Eu fui campeão invicto. 14 jogos e 14 vitórias. Quem tem essa aí na história? Nem Givanildo, nem ele tem. Mas eu tive esse prazer. Quer dizer, como treinador. Como treinador. Eu fui escolhido. Eu digo que eu nasci para vestir isso aqui, ó, esse manto sagrado. Eu nasci para isso. Como o Zé nasceu para vestir a camisa do Paysandu. Eu não escondo de ninguém que eu respiro o Remo. Eu não escondo, mas não denigro a imagem de ninguém. E nem precisa. Precisa, mas tem abestado, Zé. Abestado que pega a pilha dos outros e fica falando piadinha que eu não gosto, sou contra. Eu também tem algumas piadinhas também que eu não concordo. Assim, né? A gente tem coisas que a gente deixa para torcedor. Mas eu costumo dizer, torcedor é muito passional, né? Sim, paraense, então. E aí o torcedor fica aquela picuinha. Eu sofro muito na minha casa, tá? Porque... É dividido lá? Não. Tu demorou, tu gaguejou. Demorou. É melhor falar que... Divisão de times. Tu é a ovelha negra da família. Não tem divisão, todo mundo torce pro mesmo time. Mas eles dizem que eu torço pro outro time que eles não torcem. Eu digo, gente, eu não posso ficar com vocês, porque é a minha profissão. Fala porque... Lawane, eu queria só te pedir licença rapidinho pra eu fazer 2 perguntas seguidas aqui pros nossos ídolos. Ainda falando sobre essa questão ídolo, o Aguinaldo tocou num ponto muito importante ainda agora, que eu acho um assunto polêmico também. Muito foi falado na imprensa sobre isso, né? O ídolo que não é craque, né? Que não tem aquela técnica tática, todo um esquema ali, aquela disciplina de ter um esquema tático. Mas nunca faltou raça, garra e a inteligência de estar ali no momento certo, na hora certa. Né? Porque não é a técnica que faz isso, é a inteligência emocional e também, né, a vivência de vocês ali. Então, muito se falou sobre isso na imprensa, o que eu acho um pouco polêmico e desnecessário, mas o que tornou Zé Augusto
o Tessado Voador, o Zé da Fiel e o Aguinaldo, seu boneco do Leão, não foi a técnica, mas foi o amor à camisa. O que vocês pensam sobre isso, né? Vocês são resilientes ou foi uma força a mais para que vocês calassem a boca de quem falou sobre isso e se tornassem quem são hoje pro Paysandu e pro Remo? Você vê hoje jogadores, assim, eu digo que o futebol evoluiu para algumas coisas e involuiu para outras. Hoje você não vê mais craque. Se você falar assim, nesses últimos anos, 5 anos, qual foi o craque do Paysandu? Você vai demorar pra caramba. Do Remo, você vai demorar pra caramba. Agora, se fala com um jogador que se identificou mais, o ano passado, o Jaderson, um jogador que se identificou muito, mas esse ano já não tá tão bem assim como foi o ano passado. Tá entendendo? E aí tem que unir, ter essa junção de técnica, de raça, de vontade, de amor, de respeito. Hoje em dia, tudo é mais fácil. Hoje tem fisiologista, hoje tem nutricionista, hoje tem assessor de imprensa, hoje o repórter ou o jornalista não pode mais ver treino. Como o Zé falou, no jogo do Paysandu ontem tinha 1.006 pessoas. Tinha um lateral no Remo chamado Marcelo Paraíba, Marcelo Silva, lateral direito. Antigamente tinha muito coletivo, hoje acabou-se coletivo. Ele chegou, se apresentou, tinha 3.000 pessoas para ver o treinamento coletivo de sexta-feira à tarde, que era o coletivo, Zé. Geralmente, pronto, né? O pronto. Tinha 3.000 pessoas. Ele olhou assim, para um lado, olhou para o outro e falou: tem jogo aqui hoje? Não, mas era um coletivo que era aberto, os portões eram abertos para o torcedor. Então, o que dava no dia de treino é o que dá em jogos oficiais hoje, em muitos clubes. Lá fora, né? Lá fora. Tá, então, isso motivava a gente. Eu acho que qual o jogador que não gosta de jogar com carne cheia? Antigamente, os dirigentes perguntavam, até hoje perguntam para os jogadores: vocês têm preferência de jogar ou Mangueirão ou Bainão? Eu sempre fui a favor. Eu, Aguinaldo de Jesus, Bainão. Bainão. Que a torcida ali, ó, é a mesma dimensão, mas dá a impressão que o campo é menor. A mesma metragem que é no Bainão, é no Mangueirão, da Curuzu, mas aquela pressão do torcedor te dá a impressão que o campo é menor. Mas a torcida fica aqui, ó. Se o jogador não tiver personalidade de aguentar vaia, de não aguentar xingo, saber administrar essa situação, ele não vai render. Ele vai tremer. Mas para nós que passamos uma fase, uma época áurea, uma época vitoriosa, para nós é como se fosse dar um pirulito para uma criança. Nós não sentimos isso aí. Os jogadores parecem que antigamente não sentia toda essa pressão que existe hoje. Hoje eu cheguei ao acúmulo de ouvir jogador falar que a torcida estava atrapalhando. A pressão da torcida. O Remo caiu em 2021, se eu não me engano. Enquanto estava sem torcida, estava ganhando. Liberou, época da Covid, o time não ganhou mais nenhum jogo. Tá entendendo? Tem algumas coisas que você vai procurar, vai mexer e não vai entender por que tudo isso hoje. Se hoje a tecnologia hoje está aqui, tudo hoje é internet, tudo é redes sociais, é mídia, é podcast, é YouTube, é influência, é tudo hoje, tudo de mão beijada para o jogador. E ainda ele sempre tem uma desculpa, pode ver, sempre tem uma desculpa, sempre tem alguma coisa que eles acham que tem alguém culpado, mas é difícil você ver algum atleta hoje falar assim: nós somos culpados, nós não rendemos, nós deixamos a desejar, a diretoria não merecia o que nós estamos mostrando para eles, para o torcedor, porque o nosso maior patrimônio, sabe quem é? É o torcedor. Esse que o Zé falou agora, que não merece isso que estão fazendo com a torcida do Paysandu. Porque isso aí chama-se erro de gestão. Há 2 anos, o Paysandu vem brigando para não cair. O ano passado e esse ano. E eu acho muito difícil, não é impossível, como o Zé falou, mas é muito difícil a vida do Paysandu. Falando sobre essa questão, né, de ídolos, eu acho assim, o ídolo não nasce já feito, né? É você que tem que ralar para virar ídolo. Eu né, na minha carreira
na minha trajetória, eu vi muitos atletas que, para mim, quando eu via ele jogar bola, eu falava, esse cara vai ser... É craque, vai ser ídolo do Paysandu, pode ser ídolo de qualquer outro time. E não ia, né, Zé? Depois... E aí não ia. Por quê? Porque, às vezes, nem todo mundo tem, né, a vontade de trabalhar, não tem a vontade de terminar um treino e continuar ali chutando bola pro gol, fazendo cabeceio. Nem todo mundo. Hoje a gente não vê. Acabou. O atleta terminou, pega o celular e vai bater selfie. Sabe disso. Então hoje, eu acredito, eu fui o Zé Augusto por isso. Porque eu tinha essa disciplina e quando eu entendi que tinha que ser profissional, eu melhorei muito. Eu melhorei bastante. Eu consegui, né, fazer coisas que até eu mesmo vendo hoje na televisão, eu duvido. O Givanildo falou pra mim. E assim... Perna esquerda, perna direita, pois e assim, isso é o treinamento. O Oscar, ele não fazia aquelas cestas sem treinar. Né? A Hortência, a mesma coisa. Tem que ter treinamento, você tem que automatizar. Né, na hora de fazer o gol, a bola... Você treinando, na hora que a bola chegar, vai ser mais fácil. Você vai estar mais preparado. E hoje eu vejo as condições melhores, né, para trabalhar. E muitos não aproveitam o que tem para exercer a sua função, a sua profissão. Então, né, para você ser ídolo, não basta ter técnica, né? Você tem que ter disciplina, você tem que ter vontade, você tem que querer vencer, porque se você pode ter todos esses requisitos, mas se não colocar em prática, você não vai. Muitas das vezes, Aguinaldo, eu tive 5 minutos de jogo para transformar em meia hora. Então, é a oportunidade. Você tem que fazer. Você tem que fazer. Você não sabe se você vai entrar de titular ou vai entrar né, faltando 5 minutos. Então, você tem que se preparar para a oportunidade. Então, eu fiz muitas coisas bacanas no futebol por isso, porque eu me preparava para o momento. E nunca sabia se eu ia, às vezes ficava até fora do treino, mas como o Aguinaldo falou, na hora que colocava ali na Curuzu a torcida para ver o coletivo, eu entrava faltando 15, 20 minutos para terminar o treino, eu atropelava os meus companheiros, eu atropelava e ganhava a vaga no banco, ganhava a vaga de titular no treinamento, pô. O torcedor reconhece, né, na hora que ele vê que o cara está querendo. E o treinador, ele não quer jogador que não quer no time dele, né? É verdade, Zé. E aí o treinador via, porra, o Zé Augusto entrou aqui no coletivo e está querendo. Então eu ia para o jogo através do coletivo. Então é treinamento. Você tem que lutar pelo que você quer. Se vocês que estão aqui nesse programa não lutar pelo que vocês querem, vocês vão ficar só aqui, mas vocês pensam muito mais, então tem que buscar. E é isso que eu ainda, até hoje, eu busco, eu quero mais, eu não quero ser só o Zé Augusto ex-jogador, né? A gente está na luta aí, e é por isso que a gente está aqui hoje. Muito bem, mais uma vez eu queria aplaudir. Aplaude com vontade. Não é que nem tu não, tu bate assim, ó. Né? Como diz os meninos aulas. Gente, como a gente já falou, estamos numa semana muito importante para os paraenses, né? Eu, como paraense, fico muito emotiva nesse período, porque a minha família, eu cresci, né, na Igreja Católica e eu aprendi a gostar do Círio com a minha avó, e a minha avó partiu no mês de outubro. E essa semana é uma semana, assim, emocionante em todos os aspectos, né, para os paraenses. E eu queria que vocês contassem assim, se vocês têm alguma ligação de relação de fé com a Nossa Senhora, que se vocês puderem compartilhar com a gente fica, de fato, é um momento muito emocionante pra gente, porque é justamente aquela música, né? Tu tens que vir pra tu sentir, porque a gente não consegue explicar. Com palavras, a gente de fato não consegue explicar o que é o Círio, o que a gente sente nesse período. Eu tô te vendo emocionada, Aguinaldo, e eu fico de fato também muito emocionada e eu gostaria de saber o motivo da tua emoção. Eu nasci dia 12 de outubro.
dia de Nossa Senhora da Aparecida. Eu sou devoto, eu já fui na corda 3 vezes, enquanto atleta que fui. É uma fé imensurável. Às vezes minha mulher fala assim, eu admiro a tua fé. Às vezes as coisas estão difíceis pra gente, né? Minha mulher não me vê murmurar, não me vê reclamar da vida para nada, mas eu me apego muito com Deus, Nossa Senhora. E essa semana do Círio é uma semana que mexe muito comigo, porque muitos não sabem, eu tenho um trabalho social há 20 anos, cuidando de pessoas, ajudando pessoas com doação, com exames, com cirurgias. E eu me apego muito com essa situação. Isso me dá uma força muito grande, uma energia de poder ajudar o próximo. E quando vai chegando, e esse ano calhou no dia 12 de outubro ser o dia do Círio. E é onde eu vou completar 58 anos. Sabe? Eu não saio de casa sem rezar, eu não saio de casa sem dobrar os meus joelhos para agradecer, fazendo o nome do Pai. Eu rezo meu terço, sabe? Eu sou um devoto fervoroso de Nossa Senhora. É algo que mexe comigo, algo imensurável. Assim, eu fico emocionado porque eu sei do tamanho da fé que o paraense tem por Nossa Senhora, sabe? Independente de religião, cada um ama, cada um tem a sua fé. Eu digo e repito, o que vale é a fé. É a tua fé. Não é a igreja. É a tua fé, o que você sente dentro do teu coração e os teus atos do dia a dia. Não adianta você estar na igreja 24 horas ou no templo e não ter atitude de fé de Deus. Na hora de sair, como o Zé falou, na hora de sair da igreja ou do templo, praticar o mal. Para desejar o mal para os outros. Não. Eu sou um cara simples, humilde, assim, que acendo a minha vela para Nossa Senhora, onde que eu aprendi a amar, aprendi a ter a devoção por Nossa Senhora, como eu falei para você. Eu já fui na corda, como atleta, eu fui na corda, eu sei o que é duro, naquela dobrada ali do ver o peso. Eu já sei o que é, sabe, gente caindo, gente desmaiando. Esse ano eu vou outra vez. Eu vou outra vez em prova do meu amor, em prova do meu respeito, da minha devoção por Nossa Senhora. Eu acredito e tenho fé. E o povo paraense é um povo abençoado. Eu falo e repito. Eu sei de todas as dificuldades que nós vivemos no nosso estado, mas uma coisa que ninguém pode tirar do povo paraense é a fé. Que é um povo abençoado, que é um povo iluminado. Eu digo e repito, a fé do povo é a fé que nos une. É a fé, eu digo assim, eu já viajei por todos os estados do Brasil. E o Pará, eu digo assim, é festa de segunda a segunda. É segunda da ressaca, é terça não sei do que, É um povo alegre, é um povo feliz. E você experimenta ir para São Paulo, experimenta ir para o Rio, outras capitais, quando dá 18 horas, 19 horas, é cada um na sua casa. Se você bater na sua casa, oh meu Deus, arrepia. Bater na porta da sua casa, o povo paraense abre e te dá um prato de comida. Em outros lugares, fecha a porta ou chama a polícia. Então eu digo, o Pará é diferente em tudo. Por isso que eu digo e repito, eu aprendi a amar esse estado, eu aprendi a respeitar o povo paraense. E além de tudo, né, o amor por Nossa Senhora. Isso que me faz me fortalecer e me encher de vontade, de garra, de poder continuar lutando e sonhando em busca dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. Dias melhores, né? Porque nós não podemos se contentar onde nós estamos. Nós temos que ser ambiciosos, não gananciosos. É muito diferente. A ganância te atrapalha. Agora, você ser ambicioso em buscar novos horizontes, né? Você crescer, para ir você para uma empresa grande, nós aqui, ó, toda a técnica crescer, isso é normal, é beleza. Agora, você querer passar por cima das pessoas, isso aí é abominante. Isso aí Deus não gosta. E eu sigo muito, eu não vou dizer que eu sou a melhor pessoa do mundo, mas eu procuro seguir, sim, alguns mandamentos, não todos, que eu não vou conseguir, mas alguns mandamentos de Deus, de poder ajudar as pessoas. Só para sintetizar aqui, só vou falar o que minha mãe me ensinou. Meu pai e minha mãe que são vivos, que moram em Sergipe.
Minha mãe sempre me falou assim, meu filho, se um dia você puder, ajude o próximo. Ajude as pessoas que mais precisam. E isso aí eu faço. Eu faço até hoje e faço com amor. Obrigado, Zé. Até que fim, viu? Bateu palmas. Muito obrigado. Acho que tu deves ter também, né? Uma história a minha história, né? Tipo assim, eu cheguei aqui em 96 e eu sempre gostei muito do Círio, de Nossa Senhora de Nazaré. Eu curto pra caramba, eu participo, eu vou às vezes eu acompanho a transladação. Quando não é transladação, eu acompanho, né, desde a Igreja da Sé até Nazaré. Ainda não fui na corda, mas eu vou acompanhando até a chegada dela na Sé, em Nazaré. E, né, em 2020, 21, 22, foi a pandemia, não foi 20, 21, não foi? Foi. E eu tive um momento muito difícil, né, na minha família, né? A minha esposa estava grávida, ela pegou Covid e ficou com 90%, né, ela estava grávida de 8 meses e ficou com 90% do pulmão tomado pela Covid. Então, para ela ter o nosso filho, teve que fazer uma cirurgia às pressas, né, para tirar ele, porque poderia morrer os dois, né? Então, né, foi muito difícil para a gente nesse momento. Então, eu me apeguei muito a Deus, né, e também a Nossa Senhora de Nazaré. Então, esse momento foi um momento muito importante, porque a minha sogra também, ela é muito devota de Nossa Senhora de Nazaré e ela rezava muito, né, pedindo para Nossa Senhora de Nazaré, né, trazer eles de volta, porque eles passaram, né, ele passou 20 dias entubado e ela 28 dias entubada. Então, esse momento foi um momento de fé, sabe? Aquele momento, Aguinaldo, onde tu não tem outra coisa que vai te ajudar se não for a fé tu e o pai, né? E pensando e a mãezinha. em Deus e Nossa Senhora de Nazaré. E ela rezava muito, orava muito, né, pedindo, né, que eles voltassem e eu também. Então esse momento foi um momento que eu me apeguei. A gente às vezes deixa, né, muito a desejar em outros momentos, mas desse momento para cá eu sempre, né, valorizo muito essa questão da fé, da família, né, do momento, do Círio, que a gente sabe que é um momento de união entre as pessoas, onde reúne todo mundo. Pode ser, a gente fala que o evangélico não gosta, mas gosta, tem muitos que vão para lá para ver, porque é um momento que é um momento maravilhoso, onde tem aquela energia. Eu não sou evangélico, mas eu gosto também da igreja evangélica, porque é onde reúne pessoas. Tem pessoas que têm energia boa, Verdade. pessoas que têm, né, que atraem coisas boas, como tem ruins, mas a gente vai ali com pensamento de coisas boas. Então, o Círio para mim é um momento maravilhoso e esse ano vai estar sendo mais maravilhoso ainda, que eu vou pedir ainda para Nossa Senhora de Nazaré ajudar o Pai Santo ainda, né? Só assim para dar risada, caminhada, né? Só assim para poder me animar, o Zé com essa fé dele aí. Não, a fé tem que ser grande, viu? É porque tem que ter, né, Aguinaldo? A gente tem que buscar, não adianta. Se pedir com fé, ainda que ela realize. Eu acho vai que dá certo, né? Eu costumo dizer que foi o que o Aguinaldo falou, né? Deus só é um. Positivo. Só temos um Deus. E o que move é a nossa fé. E é o que cuida de todos, né? Isso. Se tu tens fé na água benta, a água benta ela vai funcionar. Com certeza, filha. Se tu tens fé no óleo ungido, o óleo ungido ele vai funcionar. Vai. Então vai da tua fé. Vai depender de cada você. De coração. E se tiver nos planos de Deus, Deus vai atender, né? Concordo com a intercessão de Nossa Senhora. E acho que a fé diz muito disso, né? Hoje eu estava assistindo uma reportagem de uma senhora que ela estava de cadeira de rodas e ela dizendo que ela tinha fé que ela ia parar de usar cadeira de rodas e ela estava assistindo a missa. Eu acho que isso é muito importante, né, para as pessoas, como o Zé Augusto disse. A esposa dele estava entubada, o filho também, e eles oraram.
né? Oraram muito. Então, todo mundo, não foi só tu, foi a família toda. Não, e muita gente, até gente de fora do país mandava mensagem. Eu lembro dessa situação de vocês. Foi, assim, muito emocionante, porque foi um período, né, de muitas pessoas que a gente conhece passaram por essa situação e foi um período muito difícil. Acho que nunca ninguém orou tanto como no período da pandemia, né? Mas é isso. Todo mundo tem realmente uma história com Nossa Senhora de Nazaré. É importante que a gente fale também sobre essa junção, né? Futebol, para além dos nossos momentos com ela, pessoais, familiares, a gente tem essa união também, futebol. Sírio, que o Zé citou agora, ele vai pedir esse ano, fazer esse pedido especial pelo clube dele, que é o Paysandu. Já teve um momento, inclusive, onde o Paysandu subiu, acho que foi um jogo contra o Volta Redonda, era dia da transladação, não sei se vocês lembram. Foi. Houve uma 2 anos atrás. Na procissão em frente Com o Hélio. Foi com o Hélio, não foi com o Hélio? Hoje tá fazendo 2 anos. Foi. O Hélio, foi. Anos, né, Esse ano tá fazendo 2 anos, já teve a data. Sim. Tipo, hoje é o dia que eles chegaram em Belém comemorando. Mas foi contra o Volta Redonda e foi justamente na transladação. O Tinha treinador... muitos torcedores ali fazendo promessa, inclusive nesse período aí da transladação. Então tem um pouco. E até mesmo, né, na procissão do Sírio, você encontra muita gente, né, com a camisa do Remo, com a camisa do Paysandu, outros com a foto do time, outros com, né... Quando passa ali na frente das sedes, né, as torcidas vibram. As torcidas vibram. E assim, é um tempo que, né, é um momento que reúne, né, todos. Não tem azulino, não tem, né, alviceleste, né? É todo mundo unido ali numa só corrente, que é a fé, né? Né? Para o Estado. Isso. A gente tá fazendo esse especial Sírio e combinamos de gravar com uma referência também do Clube do Remo, né? Virou ali também um patrimônio, que é o Cacheado. E o Cacheado tem essa relação muito forte da Santinha, minha mãezinha. Eu sei. Um dia eu disse pra ele, eu fico com medo de ficar perto dele em jogos que são, assim, cruciais pro Remo, porque ele passa mal. Eu sei. Ele tem bola de pressão. Ele fica, né, com aquele, minha mãezinha. E quando o Remo subiu da D para C, ele tinha feito uma promessa, e tinha o Marquinhos Belém no elenco, e ele tinha sofrido aquele problema de coração e tudo mais, que ele teve que parar de jogar. Mas isso aí foi na C. Foi na série C. Foi quando ele subiu da D para C. Não, da C para B. 2005? Não, porque nesse ano... Na C ele tava, né? Eu tava nesse ano. Uma conquista. Foi. E aí eles levaram um banner de Nossa Senhora e tal. Ele já tinha tido esse problema no Paysandu, né? Sim, aí eu acho que no Remo agravou mais, né? Então essa relação, a gente consegue muitas histórias, porque essa relação, até de quem vem de fora, por exemplo, o próprio Hélio dos Anjos tem uma tatuagem de Nossa Senhora. Verdade. E não é daqui, né? Então ele cria esse laço, cria essa relação. Né? O Pará proporciona isso para quem vem de fora. Porque o Zé é maranhense. Nasci lá, mas sou paraense de coração. Eu também sou, velho. Mas eu digo assim, nós não nascemos aqui e aprendemos a amar o Pará do jeito que ele é. Nós hoje, nós não conseguimos viver sem o Pará. Olha, tu vê só, você citou agora o Hélio dos Anjos. Hoje está no Náutico. Há 2 anos atrás, ele estava subindo para Paysandu. Isso. E o que ele fez? Ele tem uma tatuagem de Nossa Senhora, em respeito a Nossa Senhora, ao povo do Pará. É algo que você vai ver que em outro lugar do mundo não tem. Ele pode trabalhar no Rio, São Paulo, Recife, Fortaleza, lugares lindos, belos, maravilhosos, mas não tem isso que o povo do Pará tem. Esse carisma, esse amor fraterno, esse amor, esse lado humanitário que outros lugares não têm. Esse acolhimento que a gente tem. Isso, esse acolhimento, esse lado sensível do povo paraense é algo surreal que eu tenho, sabe, um apreço muito grande. Verdade. O Círio está na porta, mas o Repá também. Esse Repá da Série B é um dos mais esperados, pelas condições em que Paysandu e Remo estão, que são distintas, mas também porque é o último dessa temporada e vale muita coisa, né? Falando de Repá,
Vamos falar de gol de artilharia. Certo? Tem 112 gols ao todo. Eu nem me lembro agora no momento, mas eu acho que é mais. Eu acho que são 112 ou 116 gols, não lembro agora de cabeça. Conta pra gente um gol em repá especial pra ti, 1 ou 2. Olha, tem um que a gente não esquece, né? E nem o torcedor, que é o que eu imitei o Cacheado, né? Que até hoje ele quando ele me encontra, ele fala: Zé Augusto, tu é um canalha, não sei o quê. Molecagem. E todo mundo, quando vê ele, lembra desse gol, né? Então esse gol foi um gol importante, onde ele falou que o Tessado estava desamolado, e aí eu mostrei para ele que o Tessado estava afiado. Mais do que amolado, né? Mais do que amolado. E tu, Aguinaldo? Assim, eu fiz uns 5 ou 6 gols de repá, e repá de gol de títulos. E você é marcado aqui no estado em fazer gol em repá, né, Zé? E ganhar título. Tudo isso aí, porque o jogador para jogar com, por exemplo, com Vênus, com outro, com Pedreira, Pô, beleza, fazer 2, 3 gols, beleza. Agora, se você fizer gols em repá e for gol de título, aí você ainda fica mais... Fica grandão. Fica grandão. Renova o contrato. Né? Renova. Ganha moral. Em 93, o Remo tinha um time muito bom. Birubiru, eu, Alberto. O mais fraco era eu. Mas aí, eu fiz o gol do título. O Cacaio foi na linha de fundo, Cacaio cruzou e eu de cabeça fiz o gol do título. Aí depois teve outros gols que eu fiz de cabeça de título, mas esse foi porque foi o primeiro. Ficou mais marcado. Ficou mais marcado. Quer dizer, até quem narrou foi o finado, que Deus tem em lugar, Ronaldo Porto. Ronaldo Porto, sabe? Que nos deixou na Covid, sim. Que Deus tem em bom lugar, onde ele estiver. A narração dele era bem... Aí ele fala, ele até falou, o pernambucano Aguinaldo, aos 32 minutos, foi o gol que não sei se você vai lembrar, que o alambrado da Curuzu caiu, o muro caiu, a bola pegou na trave. Lembra, Zé? Não lembro, né? Não tinha chegado ainda. Não tinha. A bola, o Birubiru cabeça na trave, a bola correu e o torcedor foi olhar e o muro caiu. Consequentemente, teve outro jogo e esse jogo foi pro Mangueirão. E nesse jogo do Mangueirão, eu fiz o gol do título. Então, são coisas marcantes, são atos, são uma postura marcante que faz com que nós tenhamos um grande amor e um grande respeito pelo povo paraense. Aguinaldo, só terminando rapidinho esse papo aqui sobre isso, tu foste citado no livro do Ferreira da Costa, assim como o Zé tem algumas reportagens especiais que durante a nossa pesquisa a gente fez, tem milhões de reportagens sobre o Zé, mas tu foste citado no livro do Ferreira da Costa, que é um dos autores que eu mais admiro, né, jornalista, coloca ali os 100 maiores ídolos na visão dele do futebol paraense. Tem um capítulo especial. E eu achei muito legal, numa entrevista tua que eu vi, tava você e o Edio Highlander, eu acho, você falar que o mais legal disso era você ser homenageado em vida e não no pós-morte, né? Sim. Então, fala um pouquinho como é pra ti ser citado nesse livro de um dos nossos maiores autores esportivos daqui. Para quem não conhece, busque procurar Ferreira da Costa. Tem muitos livros aí importantes sobre a nossa história, sobre o nosso pertencimento do futebol paraense. Fala um pouquinho sobre isso pra gente terminar aqui esse bate-papo. Outro dia eu fiquei muito feliz também porque fizeram uma enquete em redes sociais, tudo, e eu fiquei entre os melhores jogadores do Clube do Remo de todos os tempos, né? Isso assim, me deixa feliz, mas não me deixa nem melhor, nem pior do que ninguém. Eu citei o Dr. Adesso, é médico hoje, o Adesso, Serginho, que jogou no Remo, volante. Tem outros bons jogadores, mas é sempre bom você ser lembrado por aquilo que você construiu, sabe? E você está entre os melhores, porque hoje você é lembrado por aquilo que você conquistou. Daquilo que nós falamos aqui, se eu não tivesse conquistado algumas coisas dentro do futebol paraense, hoje eu nem estaria aqui. E estar num livro de um know-how desse tamanho, para mim é prazeroso e honroso para mim. Eu digo e repito para minha filha, para os meus netos, que eu estou deixando para eles um legado. Eu não estou deixando dinheiro, eu estou deixando educação. Educação, que é o maior legado que a gente deixa para os nossos filhos. Caráter. É educação, que eu falo e repito.
eduquem os filhos de vocês. Os professores são pessoas que tinham que ser bem remunerados, porque é ali que forma o cidadão, a educação. E você está nesse meio de pessoas altamente qualificadas, de respeito, e você está lembrado num livro, o teu nome está ali, é porque alguma coisa boa você fez. E eu me sinto lisonjeado em saber, em estar num livro de um know-how, de um escritor desse porte. Está lá uma página, um capítulo, Aguinaldo de Jesus, seu boneco, uma história no Clube do Remo, de caráter, de lealdade, de respeito, nunca se envolveu em safadeza, em tramóia, com nada. Isso, para mim, é o que eu deixo para minha família, sabe? Para os meus netos, sabe? Eu tenho um orgulho muito grande de falar assim, para minha mulher, hoje já tem 50, 60 anos, hoje ela faz faculdade na UNAMA de design e modas, ela fala assim, você é um orgulho para mim, porque você teve tanta chance de fazer coisas erradas na vida e nunca fez, sabe? Eu fico muito feliz em poder ter esse reconhecimento em vida. Que eu digo, não adianta eu morrer, mas depois querer chorar. Ah, o boneco foi um grande jogador, vai lá, chorar. Eu não quero isso. Mas será que vocês estão esperando para fazer? Será, velho? Tá amarrado, tá repreendido, velho. Em nome de Jesus, né? Ele tá amarrado, velho. Tá desejando isso pro boneco? Não, eu tô falando, será se os caras que fazem as homenagens estão esperando, será, né? velho? Mas ainda estão fazendo agora, né, velho? A homenagem tem que ser agora. Agora. Pois é, eu tô falando, mas eu não tô falando do livro, né? Outros que poderiam também fazer, né? Teve outros. Valorizar mais, né? Assim como a torcida também te homenageou, né, Zé? Quem não lembra dos jogos em que o Paysandu tava mal e a torcida começava, é maluco! É verdade, Isso aí com certeza marca um jogador, né? Esse é o carinho, né? Hoje você não vê o torcedor, né, olhar pro banco ou então para a equipe e ter um jogador, né, com esse raiva, isso né, sim. com esse estilo, né, de vir, né, e tu saber que ali que tu pode acontecer algo bom e algo ruim, mas muitas das vezes, né, dos meus 100 e poucos gols, praticamente 50% aí foram de gols importantes, né, gols decisivos, aonde ninguém já acreditava mais, mas eu sempre, como eu falo, né, eu sempre acreditei, sempre vou acreditar, porque quando você, né, trabalha, você faz as coisas corretas, as coisas, né, têm mais chance de dar certo. Então, quem deixa aqui um recado, uma palavra para alguém, né, que esteja pensando de outra forma, né, nunca desista. Porque eu saí, né? Eu saí do Itinga, minha família super humilde, família muito, muito humilde, a gente não tinha muita coisa. Hoje eu não sou rico, mas tenho uma vida muito melhor do que eu tinha antes. Consegui ajudar muito a minha mãe em vida, né? Meus irmãos também. E isso, né, é o que é importante para mim. Eu acho que ajudar eles foi muito mais importante do que me ajudar. Porque eu sei que eu ia buscar de qualquer forma, eu ia buscar trabalhando, eu ia buscar para melhorar a minha vida. Mas eles não tinham a mesma chance que eu tive. Então, quem poderia ajudar eles era eu. Então, eu procurei primeiro ajudar eles para depois me ajudar. E Deus, ele me abençoa todos os dias. Eu só tenho que agradecer e pedir que protejam todos nós, né, com muita saúde, porque a saúde ela é importantíssima para todos nós. E não quero ser milionário, não quero ser rico. Quero ter saúde para poder continuar aí minha batalha. Amém. Nosso eterno pensado voador, aqui ao lado do seu boneco. Que episódio, né, Lau? A gente aprendeu bastante. Eu tô aqui, não queria sair daqui, porque são histórias incríveis. Eu tô muito feliz de ter recebido esses dois grandes ídolos de Reino de Paysandu. E para além de ídolos, são seres humanos maravilhosos, né? A gente escutou histórias aí que eu não imaginava escutar.
Eu acho assim, a gente costuma dizer, quem trabalha com jornalismo e campanha política, a gente costuma dizer que quando o teu assessorando chora, tu ganhas a gravação. E assim, não é demagogia, né? Mas é a sinceridade que a gente vê, né? Da pessoa que está conversando, né? A serenidade também, e o quanto vocês têm essa identificação com o Clube do Remo, com o Paysandu, com a cidade, sobretudo. Né? Porque, como vocês falaram, como a gente falou ao longo do episódio, hoje em dia o jogador não quer mais saber de virar liga, ele quer saber de ganhar dinheiro. E é o que a gente não viu em vocês, e o que vocês falaram aqui que não é o mais importante. Então, eu já vou aqui começando a me despedir com o coração cheio de saudade. Muito obrigada, Aguinaldo, muito obrigada, Zé Augusto, desde já. Aí um feliz Círio para vocês, muita maniçoba, muito pato do tucupi. Muito obrigada por esse bate-papo. Espero te encontrar no jogo amanhã, encontrar vocês no Repar. Eu não posso ir no jogo, né? Mas te convido. Não, porque não. Eu te levo lá. Não. Me convida pra Vou ficar em casa. Me convida pra Não, fica em casa também. E além de agradecer a vocês dois, muito obrigada mais uma vez por vocês terem aceitado o nosso convite. Agradecer mais uma vez a Camila, né, que aceitou aí essa empreitada comigo, com o Duarte que está ali atrás das câmeras, desculpa, esqueci de novo o nome do Islan, que dessa vez está aqui junto com o Duarte, ajudando a gente por trás das câmeras. E a todos vocês que estão aí engajando com a gente só está no começo do nosso retorno do Elas do Comando Baixo, que eu tenho certeza está dando muito certo. Fiquem ligados que a gente tem aí muita resenha boa nos próximos episódios. E, mais uma vez, o nosso agradecimento e até a próxima, gente. Só agradecendo também aos nossos colaboradores, né, gente, antes de terminar o programa. Porfino Burger, Mimos da Lu, que fez aqui as nossas canequinhas personalizadas, né? Uma vez, o Mimos da Lu. Quem fez as nossas plaquinhas, não? A Cris, Ateliê Cris Mais Artes, que hoje a gente não usou porque os nossos convidados... Nenhum. Só tem verdade, potoca não. Só tem verdade. Assim, a conversa estava tão interessante que não deu tempo de fazer verdade ou potoca. Mas com certeza o conteúdo que foi debatido aqui foi muito mais interessante do que a nossa brincadeira, certeza absoluta. Obrigada a todo mundo que assistiu. Agora sim a gente termina. Obrigada, Zé. Obrigada, Aguinaldo. Vocês querem dar uma palavrinha? Quero agradecer, né, o convite de vocês. É sempre bom estar, né, falando sobre futebol, falando sobre Círio, sobre o nosso estado, sobre a nossa cidade, que é maravilhosa, a nossa Belém, né, Aguinaldo? E encontrar esse cara aqui, ele já sabe que não... a gente jogou contra, jogou a favor, mas ter a amizade e o respeito dele é mais importante que muita coisa, né, que a gente do dia a dia. Então, agradecer pelo convite e precisando, a gente está aí para fazer outra edição aí, né, para que possa contar mais história, que isso aqui tem muita história. Não foi nem um terço das histórias dele. Imagina. Valeu, muito obrigado, viu? Obrigada, Zé. Obrigado, Luane. Obrigado, Camila. Obrigado, Zé Augusto. Obrigado a vocês da técnica pelo apoio, pelo trabalho altamente profissional, ao espaço aqui das pessoas. Um feliz Círio a todo o nosso povo paraense. Saber que Deus está com a gente o tempo todo. Feliz Círio, amiga. Para todos vocês, tá bom? Amém. Todos nós. Obrigada a vocês. Gente, até a próxima. Beijo. Feliz Círio.